Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair na OAB. E no programa desta semana, quem nos traz todas as orientações é a professora de Direito Processual Civil, Emília Queiroz. Vamos acompanhar todos os detalhes no vídeo a seguir. Olá pessoal, eu sou a professora Emília Queiroz e estou aqui para dar dicas do que pode cair no seu exame de ordem. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a ação munitória. A ação munitória que entrou no Código de 73 em 1995 e que foi reafirmada no Código de 2015 com algumas modificações, mas na realidade essas modificações foram basicamente trazer súmulas do STJ, posicionamentos jurisprudenciais para o texto da lei, seguindo assim a tendência do próprio Código de Processo Civil de 2015. Pessoal, em primeiro lugar, qual é o intuito, quando é o cabimento de uma ação munitória? Nós sabemos que algumas pessoas confundem a ação munitória com a ação de execução, a ação de cobrança. Em primeiro lugar, o elemento constitutivo, a pretensão, deve ser feita através de um documento escrito. Qual é a diferença desse documento para o documento que causa uma ação de execução? No caso da ação munitória, o documento é um documento escrito sem executividade, ou seja, é um título, porque é um documento, mas não é um título executivo. Não tem as características próprias de um título executivo. Não é um título judicial, porque não é uma decisão judicial, e também não é um título extrajudicial, porque não tem as características do título, como a liquidez, a exigibilidade, a certeza, tá bom? Mas não é porque o título não tem as características do título executivo que vai deixar de ser alvo de uma ação judicial. Para isso foi criado um rito especial da ação munitória. Então daí nós tiramos que o objetivo da ação munitória é transformar um título não executivo, dá-lo executividade através da decisão do juiz. E o rito é todo especial em relação a isso. Por exemplo, quando entra-se com a petição inicial, se o juiz sentir segurança naquele documento, porque isso é uma coisa muito séria também, se o juiz não sentir segurança no documento, pode chamar a parte para que emende a petição inicial e transforme o rito num rito comum, tá bom? Ou seja, de um processo de conhecimento comum e não mais um rito especial. Só está apto para ser o rito da ação munitória se o documento tiver segurança em relação a ele. Até porque não cabe dentro da ação munitória uma produção probatória exauriente, uma perícia para saber se aquele documento de fato é seguro ou não. Porque é interessante falar dessa segurança do documento e o STJ recentemente confirmou um posicionamento do TJSP nesse sentido, que converteu o rito. Porque, veja, se ele fosse um título executivo extrajudicial, por exemplo, ele já tinha todas aquelas exigências de um título executivo extrajudicial, todas aquelas condições. Aqui nós estamos tratando de um documento que já não passou por esse crivo, tá bom? Mas digamos que o juiz entenda que esse documento é apto. Então, ele vai fazer o mandamos e vai dar 15 dias para a defesa do devedor, nesse caso. Então, diante disso, dentro desses 15 dias, e lembrando que na petição inicial, além dos requisitos próprios de uma petição inicial, existem os específicos, como, por exemplo, se for uma obrigação de pagar, tem que ter o valor da quantia, o quantum, tá? Acompanhado de memória de cálculos. Se for uma obrigação de dar, de fazer ou não fazer, tem que ter o valor de mercado da coisa ou o proveito econômico que se tenha sobre ela. Inclusive, esse é o valor da causa, é o critério do valor da causa. Então, se ele cumpriu todas essas condições, se o documento escrito é apto, é hábil para ação munitória e se a parte adversa, se o devedor é capaz, e essa é uma diferença da munitória para a ação de cobrança, porque na ação de cobrança, necessariamente não tem que ser capaz o devedor e na munitória, sim. Então, abre-se o prazo de 15 dias para a resposta. Nesse prazo da resposta, quais são as atitudes do devedor? A defesa dele vem através de embargos, mas não são só aqueles embargos que a gente tem na execução do título extrajudicial. Tem as peculiaridades dele dentro do próprio texto da lei, que está entre o artigo 700 e 702, ação munitória, tá bom? Então, nesse prazo, se ele decide pagar o valor, se for uma
questão de pagamento, né, de dívida, então ele vai pagar o valor acrescido de 5% apenas de honorários advocatícios e sem custas, tá? Isso é um estímulo que se dá para que esse devedor adimpla a sua obrigação ainda naquele momento de respostas por embargos, tá bom? Se ele não tiver o montante ou se ele não quiser fazer esse pagamento, ele ainda tem a possibilidade do parcelamento. Ele tem que recolher 30% do valor e pedir que seja dividido em até 6 prestações mensais o restante. A peculiaridade é, se ele opta pelo parcelamento, serão incluídos aí os valores das custas, tá? Se ele paga de uma só vez, só 5% de honorários advocatícios. Se ele resolve pelo parcelamento, aí tem que agregar o valor das custas no montante e a correção e juros pelo parcelamento, tá bom? Outro aspecto interessante da ação munitória, que era polêmico ainda, era jurisprudencial. Cabe ação munitória contra a Fazenda Pública? Sim, o Código deixou bem claro. E por que se questionava se não caberia? A ação munitória é uma ação que visa o adimplemento da dívida de forma muito agressiva, de forma que, na ponderação dos princípios, entre o princípio do contraditório e da razoável duração do processo, se privilegia o princípio da razoável duração do processo. Com isso, consequentemente, nós temos a redução do nosso sistema probatório exauriente, que é característico do direito processual brasileiro. Portanto, tinha-se a dúvida se cabia uma ação tão agressiva contra o poder público, mas o Código deixou claro que sim, cabe sim ação munitória contra a Fazenda Pública, tá? Outra questão interessante sobre a ação munitória. Sempre associa-se a questão do pagamento de dívida, mas pode acontecer também com obrigação de fazer, de não fazer e obrigação de entregar a coisa certa, tá? O que é importante a gente ver nesse trâmite todo é uma ação que resume o procedimento, que não cabe a discussão de provas exauriente, como eu já disse, por isso a prova tem que já estar pré-constituída, através de um documento escrito. Então questiona-se, se a prova for só oral, vai caber a ação munitória? Sim, e um dos artigos deixa também claro isso. Por quê? Pode-se usar, inclusive, pode-se entrar pedindo aquilo que a gente já estudou em produção probatória, a produção antecipada de prova oral, que será reduzida a termo através de um documento, e esse documento que teve uma produção antecipada pode sim se prestar como objeto da ação munitória. Outro estudo que você pode fazer intercalado, a questão da ata notarial, que é um meio de prova, que é novidade no CPC. A gente estuda lá na fase da instrução. A ata notarial pode se prestar também a reduzir a termo, o tabelião reduz a termo algum tipo de situação que não era escrita e ela pode servir também como documento passível de legitimar uma ação munitória. Tá bom, pessoal? O importante é vocês entenderem a ideologia que se tem em relação a essa ação e dar uma lidinha do artigo 700 a 702, que aí já dá para entender direitinho, tá bom? Não confundam a mera ação de cobrança, a execução do título extrajudicial com a ação munitória, porque o objeto é outro, tá bom? Valeu, se liguem aí nas dicas do @vai cair na OAB. Lembrando que estas e outras informações você também pode encontrar no nosso Instagram, @vai cair na OAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.